A figura de Mãe Teresa de Calcutá sempre foi envolta em um manto de reverência e admiração. Conhecida mundialmente por seu trabalho humanitário e dedicação aos mais necessitados, sua vida foi uma fonte de inspiração para milhões. Mãe Teresa quebra o silêncio sobre sua morte e revela um segredo aterrorizante. No entanto, o que aconteceria se essa icônica líder espiritual decidisse quebrar o silêncio sobre sua morte? O que se revelaria? Recentemente, surgiram rumores de que, em um contexto fictício, Mãe Teresa teria revelado um segredo aterrorizante que poderia mudar a percepção que temos dela e do legado que deixou. A morte de Mãe Teresa, ocorrida em 5 de setembro de 1997, foi um evento amplamente noticiado e lamentado em todo o mundo. Sua partida deixou um vazio no coração de muitos que a viam como um símbolo de compaixão e altruísmo. Contudo, na narrativa que estamos explorando, a ideia de Mãe Teresa revelando um segredo após sua morte introduz uma nova camada de complexidade. O que poderia ser tão perturbador que ela se sentiria compelida a compartilhar? A resposta pode estar em suas experiências ocultas e nas verdades que, por razões éticas e espirituais, ela nunca havia ousado discutir em vida. Mãe Teresa passou décadas dedicando-se a cuidar dos doentes, dos pobres e dos oprimidos. Através de sua fundação, as Missionárias da Caridade, ela se tornou a voz dos sem voz, mas, ao mesmo tempo, também enfrentou críticas e controvérsias sobre sua abordagem. Em um cenário fictício, ao refletir sobre sua vida, Mãe Teresa poderia revelar que, em suas interações com os que ajudou, percebeu uma verdade perturbadora sobre a natureza humana e a condição da alma. Essa revelação poderia girar em torno de experiências de dor, sofrimento e, talvez, até mesmo da presença de forças obscuras que influenciam a vida dos mortais. Ela poderia compartilhar histórias de desespero que testemunhou, mas também de milagres que, em sua visão, eram de natureza sobrenatural. Se Mãe Teresa realmente compartilhasse um segredo aterrorizante, isso poderia ter um impacto profundo na espiritualidade contemporânea. As pessoas que sempre a viram como um farol de luz poderiam começar a questionar não apenas sua própria fé, mas também o papel da dor e do sofrimento nas experiências humanas. A ideia de que mesmo aqueles que dedicam suas vidas ao bem-estar dos outros podem estar cientes de forças malignas ou verdades sombrias poderia gerar uma onda de reflexão e, possivelmente, de medo. A revelação poderia servir como um chamado à ação, não apenas para ajudar os necessitados, mas também para enfrentar as realidades difíceis que muitos preferem ignorar. A narrativa que se desenrola em torno de Mãe Teresa não é apenas sobre altruísmo, é também uma exploração da dualidade da luz e da escuridão. A ideia de que uma figura tão amada poderia esconder um segredo aterrador nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre os ícones que veneramos. Em um mundo onde as aparências muitas vezes enganam, o que podemos aprender com essa reflexão? A vida de Mãe Teresa, como a de muitas figuras públicas, foi marcada por complexidades que muitas vezes não são visíveis à primeira vista. Ao confrontar essas realidades, somos desafiados a olhar para dentro e examinar nossas próprias crenças e preconceitos. Independentemente de como essa narrativa fictícia se desenrole, o legado de Mãe Teresa permanecerá forte. Sua vida foi um testemunho do poder da compaixão e do serviço. As revelações de um segredo aterrorizante poderiam oferecer uma nova perspectiva sobre sua obra e inspirar um diálogo sobre as questões mais sombrias da existência humana. Assim, mesmo em um cenário onde Mãe Teresa quebrasse o silêncio, o que realmente importaria seria a mensagem central que ela defendeu, a importância de amar e cuidar uns dos outros, mesmo em face do desconhecido. A verdadeira força reside na capacidade de enfrentar as sombras enquanto continuamos a buscar a luz. Mãe Teresa de Calcutá, um ícone de altruísmo e compaixão, dedicou sua vida a servir os mais necessitados. Contudo, ao longo de sua jornada, ela pode ter encontrado verdades perturbadoras que vão além do que a maioria das pessoas imagina sobre a condição humana. Essas verdades, embora hipotéticas, nos forçam a refletir sobre a natureza do sofrimento, a fragilidade da vida e as complexidades morais que cercam o ser humano. Uma das verdades mais perturbadoras que Mãe Teresa poderia ter descoberto é a extensão do sofrimento humano que muitas vezes é invisível aos olhos da sociedade.
Durante seu trabalho nas favelas de Calcutá, ela viu não apenas a pobreza extrema, mas também a desesperança que acompanha a falta de oportunidades e recursos. Essa experiência poderia ter revelado a ela que, para muitas pessoas, a dor não é apenas física, mas também emocional e espiritual. A solidão, o abandono e a falta de dignidade podem ser tão devastadores quanto a fome e a doença. Mãe Teresa poderia ter percebido que, apesar de seus esforços, o sofrimento humano é uma realidade persistente que não pode ser eliminada apenas com atos de caridade. Outra verdade perturbadora poderia estar relacionada à dualidade da natureza humana. Mãe Teresa, ao interagir com os pobres e os marginalizados, poderia ter testemunhado comportamentos que contradizem a imagem idealizada do ser humano como intrinsecamente bom. A necessidade desesperada de sobrevivência pode levar as pessoas a agir de maneiras que não refletem sua verdadeira essência. Essa realidade poderia ter desafiado sua fé na bondade inata da humanidade, fazendo-a questionar se a verdadeira caridade vai além do ato de dar, talvez envolva também um entendimento mais profundo das motivações humanas, incluindo a ganância, a inveja e o egoísmo. Adicionalmente, Mãe Teresa poderia ter encontrado verdades perturbadoras relacionadas às forças sociais e políticas que perpetuam a pobreza e a desigualdade. Ela pode ter percebido que, muitas vezes, o sistema é projetado para manter certas populações em estado de vulnerabilidade, e que a caridade individual, embora importante, não é suficiente para provocar mudanças estruturais. Essa compreensão poderia ter gerado um conflito interno, levando-a a considerar se seus esforços estavam realmente contribuindo para uma solução duradoura ou se estavam apenas servindo como um band-aid sobre feridas mais profundas e sistêmicas. Por fim, uma verdade profundamente perturbadora que Mãe Teresa poderia ter enfrentado é a luta constante entre fé e dúvida. Embora fosse uma líder espiritual respeitada, quem poderia dizer que ela não teve momentos de crise de fé? A experiência de ver tanto sofrimento e desespero poderia tê-la levado a questionar a presença e a bondade de Deus em meio ao caos. A tensão entre a crença em um ser superior e a realidade do sofrimento humano poderia ter gerado um dilema existencial que desafiava suas convicções mais profundas. Essas verdades perturbadoras que Mãe Teresa poderia ter descoberto em sua vida não diminuem seu legado, ao contrário, elas o enriquecem e o tornam mais relevante. A jornada de Mãe Teresa é um lembrete de que, embora possamos dedicar nossas vidas ao serviço dos outros, a compreensão da complexidade da condição humana é fundamental. Enfrentar essas verdades pode nos levar a uma abordagem mais holística e eficaz para lidar com o sofrimento, promovendo não apenas a caridade, mas também a justiça e a transformação social. Assim, a vida de Mãe Teresa continua a inspirar, desafiando-nos a olhar além das aparências e a confrontar as realidades mais sombrias que muitas vezes preferimos ignorar. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A abordagem humanitária de Mãe Teresa de Calcutá, que se baseava na compaixão, no amor e no serviço aos necessitados, continua a ressoar profundamente nas questões sociais contemporâneas. Sua filosofia de vida pode ser um guia valioso para enfrentar os desafios do mundo moderno, onde desigualdade, pobreza e solidão são problemas persistentes. Ao explorar como seus princípios podem ser aplicados hoje, podemos encontrar inspiração para promover mudanças significativas em nossas comunidades. A essência da abordagem de Mãe Teresa era a compreensão profunda da dor humana e a disposição de se colocar no lugar do outro. Em um mundo marcado por divisões e polarizações, promover a compaixão e a empatia é mais crucial do que nunca. Em contextos sociais contemporâneos, isso significa não apenas reconhecer o sofrimento alheio, mas também agir de forma a aliviar essa dor. Por exemplo, em situações de crise, como desastres naturais ou pandemias, a solidariedade e o apoio mútuo podem ser fundamentais. A prática de Mãe Teresa de cuidar dos mais vulneráveis pode ser um modelo para iniciativas comunitárias, onde cada indivíduo é incentivado a contribuir com seu tempo e recursos para ajudar os necessitados. Mãe Teresa não apenas falava sobre a importância do serviço, ela o praticava diariamente.
Sua abordagem de serviço direto pode ser adaptada para o contexto contemporâneo através de programas de voluntariado local e ações comunitárias. Muitas cidades hoje enfrentam desafios como a falta de moradia, a pobreza extrema e a exclusão social. Organizações e grupos de cidadãos podem se mobilizar para criar iniciativas que ofereçam apoio alimentar, abrigo e serviços de saúde. O ato de servir, como Mãe Teresa exemplificou, pode não apenas transformar vidas, mas também fortalecer laços comunitários e promover um senso de pertencimento. Outro aspecto crucial da filosofia de Mãe Teresa é seu enfoque holístico no cuidado. Ela não se limitava a tratar apenas os sintomas do sofrimento, mas buscava entender a totalidade da experiência humana. Essa abordagem é especialmente relevante em um mundo onde as questões de saúde mental estão ganhando destaque. Em vez de tratar a saúde física e mental como entidades separadas, a aplicação de práticas que integrem o cuidado psicológico, emocional e espiritual pode oferecer um suporte mais eficaz às pessoas que lutam com problemas contemporâneos, como ansiedade, depressão e solidão. Embora Mãe Teresa fosse frequentemente associada ao trabalho de caridade, sua abordagem também pode ser vista como uma forma de advocacia. Em um mundo onde as desigualdades estruturais persistem, a promoção da justiça social é fundamental. Isso implica não apenas ajudar os necessitados, mas também lutar contra as causas subjacentes da pobreza e da marginalização. A abordagem de Mãe Teresa pode inspirar ativistas e defensores dos direitos humanos a se envolverem em esforços que desafiem políticas injustas e promovam mudanças sistêmicas. Em vez de simplesmente oferecer assistência, é crucial trabalhar para transformar as estruturas que perpetuam a desigualdade. Por fim, a mensagem central de Mãe Teresa sempre foi a importância do amor e da esperança. Em tempos de crise e incerteza, a capacidade de cultivar a esperança pode ser um poderoso antídoto contra o desespero. Em contextos sociais contemporâneos, isso pode se manifestar em campanhas que promovam a resiliência, a autoestima e a união entre as pessoas. O amor, na forma de ações concretas, pode ser um agente transformador, capaz de curar feridas e construir comunidades mais coesas e solidárias. A abordagem de Mãe Teresa de Calcutá, fundamentada na compaixão, no serviço e na promoção da dignidade humana, oferece um modelo valioso para enfrentar os desafios sociais contemporâneos. Ao aplicar seus princípios em nossas vidas e comunidades, podemos criar um impacto significativo e duradouro. A verdadeira transformação social vem não apenas da caridade, mas da disposição de entender e abordar as complexidades do sofrimento humano com amor e empatia. Em um mundo que muitas vezes parece sombrio, a luz de Mãe Teresa continua a guiar aqueles que buscam fazer a diferença. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!